Muito bom dia a todos, em qualquer lugar do mundo em que se encontrem. Eu hoje quero falar-vos de um problema que está a multiplicar-se com muita frequência, que é o da inibição de identidade. Nós temos, os cidadãos portugueses são obrigados a ter, ao fim de 30 dias, depois de 30 dias de nascimento, um cartão de cidadão. Teoricamente, o cartão de cidadão não pode ser apreendido por nenhuma autoridade, exceto por decisão judicial, e nesse caso a decisão judicial tem que dizer qual é a identidade do sujeito, mas estão a acontecer cada vez mais situações de apreensão de cartões de cidadão para entregar a identidade do nacional português que tinha o cartão a outra pessoa. Tenho falado com frequência do caso do Filipe Julião do Rego. Morreu sem ter conseguido recuperar o seu cartão de cidadão português. Uma história fantástica, grotesca. O processo vai ter que continuar, nomeadamente para que o Estado português pague as indemnizações que são devidas às famílias. Um outro caso recente, também o João Gonçalves, também morreu no sofrimento de não conseguir recuperar o seu cartão de cidadão de quem tinha, pelo qual tinha enorme orgulho. O caso mais chocante dos últimos tempos, os casos mais chocantes, temos o Ricky Gonçalves, que é um homem de sorte, está prisioneiro em Portugal, como se isto fosse um gulag. O Ricky também é de Goa, está prisioneiro em Portugal como isto foi um gulag, porque tem um cartão de cidadão que não lhe permite fazer viagens. E isso porquê? Porque ou um advogado que ele mandatou falsificou a sua certidão de nascimento e entregou uma certidão de nascimento falsa, ou os próprios funcionários do Instituto de Registro de Notariado falsificaram o documento. E agora que têm um documento verdadeiro não fazem nada, provavelmente, porque tudo isto foi um golpe para uma outra pessoa. Nós ainda não sabemos se ter apropriado da identidade desse cidadão. O Ricky Gonçalves está prisioneiro em Portugal a viver de esmolas desde há mais de 2 anos, desde 2018. A mulher dele está em Londres, toda a família está em Londres, em Angola. E há uma insensibilidade brutal. A começar, a maior insensibilidade é do Instituto de Registro de Notariado, que é uma instituição que é dirigida de uma forma absolutamente totalitária, cuja direção devia ser substituída com maior urgência. Depois temos um outro caso que é desde novembro, o do André Fernandes. É uma história fantástica. O André Fernandes nasceu numa casa de apoio à mulher em Goa e foi batizado com a data de 8 de janeiro de 1960. É, portanto, português, porque nasceu em território português. Foi imigrante, teve sempre um passaporte, é imigrante desde muito cedo, teve sempre um passaporte com essas referências, 8 de 10 de 1960. Então, quando ele era imigrante no Kuwait, a esposa, a Preciosa, que é uma mulher de sofrimento, foi procurar os documentos para fazer o processo de integração de nascimento com vista ao reconhecimento da nacionalidade portuguesa. E disseram, não, esses dados do batismo estão errados, porque a mãe é uma senhora, a mãe foi para Roma, porque ela tinha uma relação aí com a igreja, portanto, não, a mãe, esse nome também da mãe não é verdadeiro. O verdadeiro é que não é Margarida Fernandes, é Felícia Fernandes,
O verdadeiro registro de nascimento dele foi feito em novembro de 1959. Portanto, está tudo errado. Isso que está aí no passaporte, não, isso correspondente ao batismo, isso está tudo errado. Ah, e os advogados, com papéis dizendo, justificando as divergências, fizeram uma integração de nascimento do tal nascimento de novembro. Ok. Entretanto, o Instituto do Registro e Notariado abre um processo de averiguações, porque apareceu uma outra pessoa a reclamar a reclamar a seu favor o registro que foi processado por nós, como se isso fosse possível. Então o André Fernandes, o meu cliente André Fernandes, abre um procedimento administrativo, são os seus advogados que, com as suas instruções, procedem à integração de um registro, e a seguir aparece um gabiru qualquer que ninguém sabe quem é, a dizer que o nascimento é dele. O máximo que esse gabiru, que por acaso é um homem rico, parece ser um homem rico, pode fazer é abrir um outro processo e pedir a nulidade destes que nós instruímos. E tudo isto, o mais grotesco é que, apesar de o André Fernandes ter advogados constituídos no processo, os advogados não são notificados. Faz tudo, até que um dia o homem vai ao consulado de Londres para requerer a atualização dos documentos e apreendem-nos, sem lhes darem mandado judicial, sem informarem do que é que se passa. E este imigrante português que está em Londres perde tudo, perde o emprego, a partir do momento em que a documentação em que ele não pode fazer renovações, e nem sequer é informado, apesar de haver um processo criminal no qual nunca foi ouvido, não só nunca foi ouvido, mas onde foi admitido a intervir como assistente, nunca é informado de quem é o outro indivíduo que se apropriou da sua identidade, nem se há um outro registro relativo ao seu nascimento. E afinal há. E porque há, já se requeriu a retificação desse registro. Mas aqui, em tudo o que isto tem de grotesco é que a lei garante a força probatória dos registros. Portanto, o André Fernandes, este nosso cliente, este André Fernandes, ele tem um registro que foi feito num procedimento administrativo requerido por ele, que não pode aproveitar mais ninguém. Tem que ser corrigido. Sim, senhor, mas não pode aproveitar a mais ninguém. Ninguém, nenhuma autoridade. Muito menos o Consulado-Geral, o IRN ou o Consulado-Geral de Portugal em Londres, podem agarrar neste registro e chamar outra pessoa e dizer: venha cá pedir o cartão de cidadão. Que é o que fizeram. E em consequência disto, temos aí dois cidadãos portugueses que têm registros a seu favor que ninguém impugnou, registros que têm força probatória plena, claro que têm que ser corrigidos, nos termos em que já foi requerido. Temos aí dois cidadãos, dois seres vivos que não podem, são portugueses e não podem sair de Lisboa porque a polícia judiciária, eu acho que a polícia não pode fazer isto, lhes retirou todos os documentos de identificação. Eles não têm nem cartão de cidadão e não têm cartão de cidadão e não têm passaporte. E eles são apenas portugueses. São apenas portugueses que perderam a nacionalidade indiana. Estão prisioneiros há mais de 3 semanas no seu próprio país. E é muito difícil lutar contra isto. Claro que isto vai, num dia destes, sair tudo do bolso dos contribuintes. O que é chocante é que não haja, para além de haver aqui coisas que têm que ser investigadas no plano da justiça criminal, uma delas é o uso dos dados que são inquestionavelmente do nosso representado a favor de uma outra pessoa. E outra é como é que é possível que as instituições, quando a lei diz que o cartão de cidadão não pode ser apreendido, procedam à apreensão e os juízes não façam nada, se calem. É uma vergonha aquilo a que estamos a assistir.
Por isso eu vim trabalhar nisto no fim de semana, recolhi o Anselmo e a Andrea na minha casa. Sou português, eles são portugueses como eu, e porque não há nenhuma resposta social para estas situações, o que é absolutamente vergonhoso. Nunca, eu já disse isto, tenho muita consideração pelo primeiro-ministro António Costa, nunca os portugueses da Índia foram tão maltratados como estão a ser atualmente. E isso merece o nosso vivimento protesto, por uma boa parte da nossa cultura passou pela Índia, passa por essa memória da Índia. Uma vergonha o que está a acontecer em Portugal.